E o ex-presidente é também assunto hoje por um outro motivo. Ele teria postado um texto em uma rede social voltando a questionar o resultado das eleições presidenciais no Brasil. Pouco mais de 3 horas depois, ele foi lá e apagou o mesmo post. Jair Bolsonaro teria repetido que Luiz Inácio Lula da Silva não foi eleito pelo povo e sim pelo sistema eleitoral com a ajuda do Supremo Tribunal Federal, um post no Facebook do ex-presidente da República, certo, Paulinha? É isso, e para complicar essa situação, né, o Bolsonaro fazer esse post, depois ele apagou, mas isso pode se voltar contra ele. A gente tem essa informação, né, todo mundo acha que em algum momento vai se chegar ao Bolsonaro, tem muita gente que quer chegar no Bolsonaro, né, inclusive relacionando essa manifestação violenta, e ele faz um post desse. Agora, não dá para chegar em julho, agosto, né? E ainda com essa retórica de vamos fazer avaliação de urnas, né? Apuração. Eu acho que isso já foi. É tipo notícia velha, sabe? Não dá para você ficar requentando. Chega uma hora que ela não tem mais, ela morre por si só. Então, por mais que você tente emplacar, por mais que você tente realmente colocar ela na pista e manchetar da forma que for, ela morre já quando ela nasce. Então não adianta. Eu acho que essa retórica não vale mais, né? Eu acho que valeu, acho que foi muito legal, mas agora é a vida que segue, não tem mais o que você fazer. Eu acho que o seguinte, você postar isso agora é um negócio assim, completamente fora de time. Que horas que foi isso? Porque isso foi ontem à noite. Foi ontem à noite. Vini, que horas que foi? Eu acho que foi ontem à noite. Se não me engano, foi de madrugada. Eu acho que isso talvez ontem à noite, não foi madrugada? Porque isso explica um monte de coisa, né? Eu fico imaginando o Bolsonaro lá enrolando com o celularzinho. E vai compartilhar. Bravo e lá e pum. Não, e até pensando aqui, muitas vezes nem foi o Bolsonaro, né? A gente sabe, tinha suspeita, lembra que era o Carlos Bolsonaro que controlava a rede do Bolsonaro, pode ter uma pessoa que está controlando essa rede, eu não sei, que foi postado na rede dele, mas eu acho que, gente, isso não ajuda a ele em nenhum ponto. Não, uma coisa que Você relativamente... acha que ajuda ele em algum ponto? Não ajuda nem um pouco, na verdade isso só atrapalha. Isso ressoa com esses Mas uma coisa que realmente pode acontecer às vezes eu tô administrando a rede isso já aconteceu com o assessor meu, inclusive, tô administrando a rede de um político, do meu chefe, sei lá, não sei o quê, e aí eu confundo a minha rede com a dele. E aí vou lá e compartilho. O negócio é que ficou no ar 3 horas, né? Então, isso não é tão comum. Mas o fato é, o Bolsonaro, nesse momento, não pode dar razões para ser responsabilizado pelo que aconteceu em Brasília. Porque até aqui, por mais que o PT insista, não, o Bolsonaro tem que ser extraditado, tem que ser preso, etc. Algumas outras pessoas também insistindo nessa tese, a condição dele é muito parecida com a do Anderson Torres, aliás, bem mais distante, porque ele não teve nenhum post até agora convocando manifestações para Brasília, convocando manifestações violentas, pelo contrário. Acabou o segundo turno, ele se recolheu no palácio lá, fez as suas reflexões, deu algumas declarações públicas, mas é uma declaração absolutamente violenta. Então, até aqui, por mais que tenha uma sanha vingativa do PT, que também precisa ser parada nesse momento, não há razões para se extraditar ou se prender Bolsonaro. Por isso que é muito importante ele refletir sobre aquilo que ele vai dizer, aquilo que ele vai postar, porque qualquer movimento equivocado dar razão para essas pessoas aí que querem atacar nesse momento. Estão querendo bloquear as contas dele, é verdade isso? Estão querendo bloquear? É verdade. Pediram no TCU, né? O MP pediu no TCU o bloqueio das contas do Bolsonaro, do Anderson Torres e de mais algumas figuras. Agora, é impressionante como a gente copia os Estados Unidos em tudo, né? Porque assim, aqui aconteceu o Capitólio, acho que com uma diferença, né? Não, graças a Deus. Aliás, perdão. Lá aconteceu o Capitólio e aqui aconteceu um Capitólio diferente, porque a gente não teve morte, né? Graças a Deus, pelo menos nós não tivemos. Perdemos quadros, perdemos vasos, relógios, enfim, vidros, mas graças a Deus não vidas, né? E o Trump teve as redes sociais bloqueadas logo depois que saiu da presidência da República, né? Verdade, algumas semaninhas. Foi, sei lá, 10 dias, 15 dias Mas depois. é que lá a gente teve uma diferença, né? Porque lá relacionaram um discurso do Trump a ele ter conclamado essas pessoas a irem ao Capitólio.
Acho que isso é uma diferença grande. Foi por isso que o Trump perdeu as redes, porque houve um consenso ali em quem é os donos dessas redes, de que ele conclamou essas pessoas. Mas acho também que o Trump ainda era a gente presidente. não teve isso. Provável... O presidente Biden ia ser diplomado esse dia. Ele foi diplomado esse dia no Capitólio. Não tinha assumido. Tudo aconteceu. O Trump ainda era presidente, o Biden estava sendo diplomado naquele momento. Há um discurso do Trump em que se interpreta que ele está ali falando, vamos caminhar ao Capitólio. As pessoas caminham e elas invadem, elas não só caminham, né? Elas vão para cima do negócio. Então, ali você tinha a figura do presidente presente, ainda presidente, e fazendo esse discurso. Aqui, como o Holiday disse, a gente não tinha a figura do Bolsonaro, né? Ele não estava publicamente, tinha uma mão invisível, pelo menos, né? Uma mão invisível, mas não ele publicamente, num discurso ou nas redes, dizendo: venham agora ao Congresso, se apresentem agora em Brasília. Pelo menos publicamente isso não existe. Então acho que há alguma diferença. E outro, o Lula já estava empossado, né? Empossado. Ele estava na sua primeira semana de governo. Então tem algumas diferenças. Pra tu ver como a imitação é sempre pior, né? Veio com delay. O original, o que rodou o mundo foi a imagem do Viking com chifre, você lembra? Esse cara tá preso, vai ficar 4 anos preso mesmo, e depois em liberdade condicional por mais 3 anos, né? Essa imagem correu o mundo dos Estados Unidos. A nossa foi um cara com bumbum de fora, em cima de uma mesa. Foi horrível. É horrível isso. A gente nem imitar direito a gente consegue, velho. É muito triste isso. Fica muito tosco, né, cara? Muito tosco. A imagem daquela bumbum cheio de estria. Nossa, é horrível, gente. É horrível essa imagem. Uma mesa ainda numa posição... Balança, não vamos... Era um negócio... Não, é deprimente, gente. Deprimente. Não, mas também tem alguns detalhes interessantes lá no Capitólio, né? No caso do Capitólio. O Senado abriu uma investigação. Aliás, o nosso Senado também vai abrir uma investigação, não, uma CPI. Só que lá nós já tivemos alguns depoimentos, né? E depoimentos de assessores próximos ao Trump, dizendo o seguinte: ele foi aconselhado, inclusive pelo vice-presidente, a não conclamar as pessoas para o Capitólio. Ele não só conclamou, como também queria ir junto na caminhada, né? E foi ali impedido pelos assessores. O ponto